Então, assunto de destaque hoje, volumes de chuvas para a região, para todo o estado. Exatamente. Chove muito ainda nesse final de semana? Até porque a gente tem bastante informação na internet, manchetes sensacionalistas alarmando, a gente tem sim uma projeção de chuva, né? Mas também tem algumas manchetes que deixam o pessoal apavorado, a pessoa não abre para ver. E inevitavelmente acaba gerando uma certa preocupação. Exatamente. Então a gente vai trazer aí um panorama do que deve acontecer entre hoje e final de semana. A gente começa então falando de hoje. Exato. E a gente vai mostrar que hoje a gente tem sim chuva prevista para todo o sul do Brasil, né? Não só aqui para Santa Catarina, mas você vê que toda a nossa região sul está aí com predomínio de chuva, de tempo chuvoso. O que acontece? O mais preocupante era a madrugada e manhã de hoje, aqui para Santa Catarina. Então, o pior de hoje, a sexta-feira, já passou, que era o maior alerta para o dia. Teremos durante o dia temporais e chuva volumosa sim também no estado, podem acontecer, mas daquela forma, isolado e mal distribuído. Mas durante a sexta-feira, hoje, o tempo deve dar uma segurada na questão de chuva, deve ser um dia menos chuvoso. Vai voltar a chover no final de semana e por isso a questão de alertas para chuva continua também. Hoje temos essa melhora no tempo, mas sábado e domingo vão ser de muita instabilidade. As nuvens vão continuar predominando em todo o estado, intercalando alguns momentos só de nebulosidade e até mesmo com algumas aberturas de sol, com outros que terão chuva. No sábado, Grande Florianópolis, Sul e Serra terão mais nebulosidade do que chuva mesmo. As cidades mais próximas do Paraná é que vão ter mais precipitação do que as próximas do Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva previstos para o período entre hoje e domingo são elevados, especialmente domingo, segundo a Metsul. Os acumulados de chuva na soma de hoje até começo da segunda-feira devem atingir 100 milímetros em muitas regiões dos dois estados, Santa Catarina e Paraná, com marcas de 150 a 200 milímetros em alguns municípios de forma isolada, né? Os catarinenses e paranaenses devem enfrentar ainda muitos temporais nesse período e alguns que podem ser fortes e até severos, com ventania e granizo, ainda segundo a Metsul. Hoje a gente tem uma questão que é um reaquecimento. Nós voltamos a ter máximas parecidas com as de ontem, em vez daquela queda que se esperava, né? E isso também favorece esses temporais que podem acontecer aí durante todo o final de semana. Para hoje, nossa máxima é de 24 graus na maior parte da região, né? Em Taió, Presidente Getúlio, Lontras e Laurentino, e em Petrolândia máxima de 23. Então, com esse calorzinho, certo calorzinho, né? Perto do que se esperava, temos aí essa volta da possibilidade de temporais ainda para hoje. E aí, final de semana, é isso que a gente explicou, né? Vai ter chuva? Vai ter. Tem previsão, tem projeção de volumes mais altos? Tem. Principalmente para as áreas mais próximas do Paraná. Então, assim, não tanto para o Alto Vale, mas podem acontecer, só que daquela forma isolada, passageira. Então a gente tem que esperar para ver também como é que vai ser. E a Defesa Civil está de prontidão, teve reunião ontem, né, a Defesa Civil Estadual. Está todo mundo muito ligado nessa questão, porque eles também estão com essa expectativa aí de bastante chuva. Então os alertas vão ser mais intensos e frequentes durante o final de semana na Defesa Civil. Então a gente orienta o pessoal a ficar de olho também nas páginas, na rede social da Defesa Civil, para ir atualizando com mais próximo, né, do evento. Com certeza, é importante que os órgãos estejam prevenidos, né, para qualquer mudança de repente no clima e estar ali preparados para qualquer tipo de situação, né? Então, para o final de semana, a dica é um final de semana bom aí para ficar em casa, é isso? Exatamente, vai ter, descansar, pode assistir um filminho. Momento. Então, o mais indicado é ficar em casa mesmo, aproveitar para assistir aí um filminho. E será que continua assim, né, esse restante de ano? Vai voltar essa chuva? Vamos voltar a ter muita chuva? Ou daqui a pouco não vai mais ter? A gente vai explicar isso agora, porque no dia 28 de setembro teve uma reunião do Fórum Climático Catarinense, aquele encontro dos meteorologistas aqui do estado, em que eles elaboram uma projeção para todo um trimestre. Então, até o final do ano, esse trimestre que está começando hoje, a gente vai ver como é que ele vai ficar. Entre outras influências, o trimestre outubro a dezembro deve ter uma laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, com mudanças no vento na região entre a Indonésia e o Peru. A influência aqui em Santa Catarina deve ser de redução nos volumes de chuva.
Tirando esse mês de outubro, especialmente os primeiros 15 dias, que ainda devem ter mais precipitação, o trimestre no geral deve mesmo ter chuva abaixo do normal. Destaque para novembro, que deve ser um mês mais seco. Dezembro, apesar de ainda ter uma redução nessa chuva, deve ter um pouquinho mais que novembro, especialmente lá no final do ano. A boa notícia é que nesse ano a chuva deve voltar para o sudeste e centro-oeste do Brasil, onde estão os principais reservatórios das usinas hidrelétricas. Gradativamente, vamos ter também cada vez mais frequência de dias quentes. Apesar de ainda, especialmente agora em outubro, termos chance de algumas massas de ar frio mais tardias, só que passageiras. A previsão é de uma normalidade das temperaturas até um pouco acima da média, especialmente para o oeste. É normal na primavera também, devido à chegada das primeiras massas de ar quentes e algumas massas de ar frio tardias, termos temporais aqui em Santa Catarina. Em anos de laninha, a frequência diminui, mas quando acontece, é normal que ele seja bem forte. Então aí, né? De certa forma, boa notícia é que teremos um pouco mais de chuva nesse mês de outubro, né? Pela questão da estiagem. É ruim quando ela vem desse jeito, né? Acumulada em grandes volumes que acabam causando transtornos, mas vamos ter um pouco mais de chuva agora para outubro, que é muito importante, né? Passando esse período do começo de outubro, que é agora o que nós estamos vivendo, esses próximos dias que vão ter mais chuva, a gente fica um pouco mais tranquilo nessa questão de chuva muito volumosa, né? Lembrando que para esse final de semana, para essa questão dessa sequência de dias com bastante chuva, a Defesa Civil também destaca que as barragens aqui do Vale estão todas operantes, todas para ser usadas, né, e que devem fazer servir para o trabalho de não acontecerem cheias, independente dessa projeção de chuva. Com essa projeção de chuva, com esse volume que é esperado, não se espera problemas por conta das barragens que vão poder ajudar, né? Após as últimas enchentes com o trabalho de sobreelevação, a gente se sente também um pouco mais seguro. Né? Teve vistoria, a gente mostrou ontem, né? Então está tudo encaminhado para não termos problemas apesar da projeção de chuva.